Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, 11 de agosto, dia do advogado, gostaria de saudar todos os colegas aí que comemoram juntamente comigo mais um dia, mais um mês da advocacia. Hoje, projeto Aulas de Direito Civil, vamos para a aula 2 de Responsabilidade Civil. Trataremos na aula de hoje mais especificamente sobre as funções da responsabilidade civil, a natureza jurídica e a figura do abuso de direito que está lá estampada no artigo 187. Com relação às funções da responsabilidade civil, eu começaria pela função número 1, que é a função reparatória. Com relação à função reparatória, é exatamente atingir o patrimônio do causador da ofensa, do ato ilícito, para que ele possa, então, reconstruir o prejuízo que a vítima sofreu. Segunda função que eu destaco é a função punitiva. Então, é uma punição pelo ilícito civil cometido. E a terceira função, também muito importante, é a função precaucional, ou seja, evitar que novas atitudes como aquela voltem a ocorrer. Então, é uma finalidade, digamos assim, social da responsabilidade civil. Buscar trazer um pouco de ordem ao sistema jurídico como um todo, evitando situações que causem danos às pessoas. Então, quando você tem danos decorrentes, por exemplo, de acidente de trabalho, o que você procura fazer em razão das indenizações? É alertar os empregadores para que tenham cuidados com engenharia, segurança de trabalho, exatamente para evitar que novos danos venham a ocorrer. Então, essa função de precaução da responsabilidade civil é essencial, evitando assim novas vítimas no futuro. Então, reparatória, reparar os danos, precaucional, evitar que novos danos ocorram, e também punitiva, punindo o causador pelo ilícito civil cometido. Com relação à natureza jurídica, destaco aqui uma natureza jurídica sancionadora. Então, a responsabilidade civil tem por estrutura fundamental a característica de ter uma natureza sancionadora. Pois bem, agora, pensando aqui na questão relativa ao artigo 186 e 187 do Código Civil, pensando especialmente em adentrar no 187, nós podemos dizer com relação ao 186 que ele traz ali o ato ilícito, né? Aquele que causar dano a outrem será obrigado a reparar o dano, etc, etc, ainda que exclusivamente moral. E o 187, que é o objeto da nossa aula, da nossa reflexão aqui de hoje, é exatamente o que traz a figura do abuso de direito. E o abuso de direito, ele merece uma análise muito aprofundada, especialmente porque ele não depende do elemento culpa. E muitas vezes o abuso de direito ele vai ocorrer em situações limítrofes, em que às vezes é até difícil para o intérprete considerar se aquilo realmente estava dentro do direito exercido ou se havia ali algum excesso. Pois bem, de qualquer forma, seja o artigo 186 ou seja o 187, é importante fazer um link com o 927, que trata exatamente da presença do dano. Então, seja a questão do ilícito previsto como regra geral no 186, ou seja, o ilícito decorrente do abuso de direito, em quaisquer dessas modalidades é preciso a presença do dano. E é com relação a isso que se destaca muitas questões que já foram discutidas na jurisprudência, como, por exemplo, se encontrar corpos estranhos em bebidas, em alimentos, e as indenizações, ainda que a pessoa não tenha consumido aquele produto, elas partem do pressuposto da existência de um risco de dano. Esse risco já seria, então, suficiente para esta reparação civil. Com relação ainda ao artigo 187, conforme eu disse agora há pouco no início para vocês,
A grande dificuldade é exatamente definir os limites, ou seja, até que ponto a pessoa está dentro do seu direito ou até que ponto ela rompe esse direito. E isso porque o artigo 187 ele traz o que nós chamamos de cláusulas gerais, ao mencionar de fins econômicos, ao mencionar a questão dos costumes, boa-fé, são cláusulas gerais que dependem de interpretação, que evoluem com o passar do tempo, né? Costumes evoluem com o passar do tempo, e merecendo destaque, por exemplo, importantes decisões judiciais que já foram proferidas com relação à farra do boi, com relação à rinha de galos ou ainda das vaquejadas. Então são situações que ao passar do tempo passaram a ser interpretadas como fora do tolerável, portanto acabaram sendo vedadas pelo ordenamento. É importante então a gente trabalhar exatamente com a figura da interpretação, partindo dos pressupostos de razoabilidade e proporcionalidade. Então vai ser preciso sempre, quando você for interpretar uma situação envolvendo abuso de direito, se essa situação estaria dentro do razoável, dentro do tolerável. Importantes autores, conforme eu tenho aqui em mãos, que eu vou apresentar aqui para vocês, edição 2022, sempre atual e oportuno Carlos Roberto Gonçalves, responsabilidade civil, ele traz vários exemplos de abuso de direito, merecendo destaque, por exemplo, a situação de um sujeito que tem um pasto invadido por gado do vizinho e ao invés dele avisar o vizinho, ou até mesmo fazer uma ocorrência, ou impedir que esse gado até atravesse por alguma rodovia, alguma coisa, ele simplesmente se vale de uma arma de fogo e aniquila todo aquele gado, dezenas de cabeças de gado. Então, o que a figura da proporcionalidade e da razoabilidade procuram alinhar é exatamente evitar situações até mesmo de desequilíbrio no ordenamento jurídico. Evitar situações, conforme o nome diz, de abuso, situações que possam caminhar para o caos. Então é isso que se busca ao apontar, né, as questões relativas aí à razoabilidade e à proporcionalidade. Destaco aqui algumas espécies e situações em que o abuso de direito pode ocorrer. Com relação ao exercício do direito de propriedade, ele se faz presente, por exemplo, no tópico que a gente trata do direito de vizinhança, ao vizinho violar os 3 S's da vizinhança: saúde, segurança e sossego. Então, em situações em que ocorre violação ali das regras esculpidas lá no artigo 1277 do Código Civil, nós perfeitamente poderemos interpretar como presença de um abuso do direito de propriedade. Merece destaque também as violações aos direitos ambientais, né? As situações de fauna e flora que porventura possam ocorrer no exercício desse direito de propriedade. Na imprensa também nós vemos isso quando está em conflito exatamente o direito de informação versus o direito de intimidade. E essa conotação, essa interpretação passa exatamente pelo princípio ou pela máxima do sopesamento, da proporcionalidade. Muito bem estampada pela técnica da ponderação de Robert Alexy. No processo, não podemos esquecer dos artigos 7 e 9 do artigo 80, tratando exatamente da litigância de má-fé e ao trazer ali hipóteses de litigância de má-fé, de abuso do direito no processo, acarretando inclusive penalidade, multa, etc. Ainda caminhando aqui para o direito de família, nós também podemos ter situações envolvendo também o abuso de direito, é perfeitamente possível, como da mesma forma no direito do consumidor, quando nós temos práticas de publicidade abusiva, por exemplo, levando o consumidor, ainda que eu esteja no direito de publicidade, mas levando o consumidor para um caminho do equívoco. As ideias gerais que eu gostaria de passar para vocês aqui hoje, a aula de hoje, foi exatamente então sobre as funções da responsabilidade civil, a natureza jurídica da mesma e como que ela se dá diante do abuso de direito. Muito obrigado e até a próxima.